falo que algumas viagens sempre trazem alguns presentes para a gente, né? Acho que conhecer o Costa já foi um presente, rever o João Paulo é outro presente, porque é um amigo assim, de coração gigante, que a gente caminha junto com o trabalho do Estado há muitos anos. Então é uma oportunidade muito gostosa. Quando vocês se reúnem e tem essa preocupação, isso para mim é um conforto no coração, porque é uma preocupação que a igreja está se despertando de norte a sul. No Acre, tivemos lá, o pessoal está preocupado com a revitalização das cidades internas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que tem uma igreja pequena, o povo está preocupado. Por que isso? Porque historicamente as sociedades internas abasteceram a igreja de líderes ao longo dos anos. E a igreja presbiteriana cresceu muito nos últimos anos, mas esse crescimento tem sido, entre aspas, um problema, porque nós estamos tendo dificuldade de suprir a demanda de líderes na igreja que conheçam a teologia da igreja, que conheçam o funcionamento da igreja presbiteriana, como que ela funciona. E as sociedades internas sempre foram esse motor. A minha ordenação para presbiterato foi em 2004. Eu lembro que em 2005, 2006, nós tivemos uma reunião de presbitério, e naquela reunião ela tem um marco, eu tenho uma foto dela em casa. Nós éramos 9 igrejas de presbitério. Dos 7 presbíteros, dessas 9 igrejas, dos 9 presbíteros representantes, 7 tinham sido presidentes da federação. E hoje estávamos lá presentes na reunião do presbitério, e que foi uma experiência, não sei se vocês já vivenciaram isso, por 4 anos nós mantivemos a mesma mesa do presbitério, eram 6 presbíteros, não tinha pastor na mesa do presbitério. Uma experiência interessante. Tivemos depois alguns anos depois, só pastor. Mas o que era isso? Líderes forjados na base da igreja, que conheciam a história do presbitério, que conheciam a história das igrejas e que assumiram esse papel de conduzir aquele grupo ao longo daqueles anos. Então, essa abordagem que a gente chama a atenção nas forças de integração é para relembrar que esse espaço que a gente tem é um dos únicos espaços no movimento evangélico nacional em que leigos participam da administração da igreja. Nenhuma outra denominação tem isso. Isso é uma característica típica do presbiterianismo, da qual às vezes nós estamos olhando ou namorando demais o que outros fazem lá fora e esquecemos que eles estão copiando o que a gente está fazendo. Já ouviram falar do crescimento da fé reformada no Brasil? Como é que ela está crescendo? Né? Começou com vídeos de alguns pastores, né, como o Dr. Augusto, Dr. Hernandes. Eles começaram a produzir vídeos, espalhou, e muita gente hoje escuta e está vindo para a igreja presbiteriana. Vocês aqui, eu não sei a história, mas eu garanto que quase todas as igrejas presbiterianas estão recebendo pessoas de outras denominações que estão vindo para a igreja presbiteriana por causa do ensino da palavra. Isso, gente, está acontecendo no país todo. E aí o que acontece? Chegam esses novos líderes, e esses novos líderes estão assumindo às vezes papéis na igreja da qual ele não conhece a teologia ou não conhece como a igreja presbiteriana funciona. Porque as sociedades internas não estão com isso falando. Nós estamos esquecendo que ela sempre foi esse motor, que ela sempre foi esse gerador de condições, né? Alguns anos atrás você não precisava ensinar um presbítero como ele chegava no presbitério, porque ele participava dos congressos, ele sabia como fazer uma ata. Se você chegar numa empresa, em São Paulo tem empresas que, se a secretária sabe fazer ata, ela ganha hora extra para poder preencher atas nos vários departamentos da empresa. As meninas da igreja presbiteriana, se começarem a candidatar para esses empregos, daqui a pouco está todo mundo ganhando 8, 9, 10 mil reais, porque não tem. Só que nós fazemos isso desde criança, e nós às vezes não entendemos essa questão. Então esse é o espaço do leigo. Eu costumo fazer um puxão do orelha quando eu escuto o pastor dizer que esse negócio está ultrapassado.
Ah, mas está ultrapassado, não tem essa teata, isso é do passado. Mas ele é pastor presbiteriano. O conselho faz ato, ele vai na reunião do presbitério, ele é representante ao sino, ele candidata-se para ir ao Supremo Concílio. O tempo inteiro é só isso. O que nós fazemos na igreja presbiteriana está em todos os níveis. Então isso está presente como identidade nossa, como identidade de um bom presbiteriano. O bom presbiteriano gosta das sociedades internas. Por quê? Porque elas permitem esse tipo de relação e esse tipo de construção. Quando a gente anda, e o que eu falo para vocês aqui, é a mesma opinião de todos os secretários gerais. No Brasil, aonde as sociedades internas estão bem, é aonde os pastores e presbíteros estão presentes. Aonde pastores e presbíteros estão apoiando, igual o caso aqui, aonde os sinos se movimentam, o presbitério se movimenta, pastores se movimentam, para que isso se torne uma realidade, isso traz reflexo na vida da sociedade interna. O meu pastor está aqui, o meu presbítero está aqui com a gente, né? Pô, o pessoal vai ter um encontro de jovens, o pastor está lá. Ah, vai ter o evangelismo das senhoras, o pastor está lá. Ah, vai ter a noite de visitação da UPH, o pastor está lá. Levanta a moral da tropa, levanta a moral, o povo fica animado com a presença do seu pastor. E a gente fala muito isso toda vez que a gente vai nos seminários, para os seminaristas, que o pastor estratégico, o pastor que está pensando a sua igreja, aquele garoto que está saindo do seminário e gostaria de chegar na igreja, ele tem que contar com as forças de integração. Por quê? Porque vai ajudar ele a distribuir o trabalho. As coisas estão acontecendo. Ele vai precisar criar ministérios novos, não vai precisar criar nada novo, está tudo ali. É só chamar o pessoal, ó, chama o pessoal do OPH, chama o pessoal da SAF, chama o pessoal da UMP, chama o pessoal da UPA. A equipe de liderança da igreja está pronta. Ele vem só dando as ajeitadas. Então, esse papel do oficial, ele é fundamental. Por quê? Porque ele foi chamado para pastorear o rebanho. Essa, talvez seja uma das grandes características do apoio ministerial. Orem por ele, não por obrigação. Quando você veio para cá, não veio por obrigação, veio, opa, vou escutar uma coisa nova, porque o meu rebanho vai ser alimentado. Essa dinâmica, ela é fantástica. Essa semana vai ter uma semana de palestra no seminário em São Paulo. Eu já avisei minha esposa, não conte comigo nesses dias, eu gostaria de ir lá. Por quê? Porque eu preciso aprender. Para na hora que eu viajar, eu ter conteúdo para poder falar para os outros irmãos. Então, você aprende e passa, e aprende mais um pouquinho, e passa, e a gente estuda mais um pouquinho e passa. Eu sei que alguns irmãos aqui têm feito estudos à distância, e aprende, e recebe um texto, e recebe o nome de um livro novo, e aquilo vai somando, e aí a igreja recebe aquele sermão, recebe aquele estudo bíblico, recebe aquela aula de escola dominical, e o povo vai ser acontecido. Então, repare como que isso é uma roda que gira. Ela é uma característica típica da igreja presbiteriana. E aí a gente precisa, então, entender. Eu gosto de lembrar que igreja, e aí eu aprendi isso com o presbítero Clemente, ele fala que a igreja é um lugar que só tem doente e que ninguém recebe alta. Só vamos receber alta, João, quando a gente chegar no céu. Agora você está pronto. Agora você está. Você pode reparar, a gente sempre tem, pastor, todo mundo na sua igreja é perfeito, né? Não, a começar pelo pastor. O cabra é ruim? Muito. Aí o que acontece? A gente avança, aprende. É perfeito? Então essa é a grande sacada da igreja cristã, é assim. Sempre está chegando um. E geralmente o que chega, a gente está melhor que a gente. A gente ainda está muito ruim. A gente precisa melhorar. Por isso que a gente vem à igreja com alegria. Quando o pastor vai pregar, eu vou estar escutando algo que vai abastecer a minha alma e vai me corrigir. Eu fico ansioso com o sermão do domingo, né? A gente fica pensando, o que o maluco vai falar mais para frente? Né? O meu pastor é muito engraçado, porque ele é muito, ele gesticula e tal, e a gente pergunta assim, o que Geraldão vai arrumar?
Ele tem 1,90 m, não é geral não mesmo, né? E aí, semana passada ele pregou sobre Amós. Eu falei assim, gente, eu já li que Amós tantas vezes, eu não enxerguei nada disso. E aí ele sai abastecido. A gente sai feliz. E eu acho, pastor, às vezes eu estou errado, se eu estou certo. Quando o pastor vê que a igreja recebeu aquele sermão e o povo está abastecido, está alimentado, acho que deve fazer essa semana, aquelas horas de estudo, aqueles momentos de madrugada que nós paramos para orar, quando você vê aquele irmão, Deus, eu estou abastecido, você valeu a pena. Aí o pastor pode ser o pior de todos, mas ele fala assim, valeu a pena. Sofri essa semana, valeu a pena. Essa é a grande dinâmica. Mas eu preciso saber o que está errado. Como é que eu posso revitalizar ou apontar os problemas se eu não sei quais são os problemas? Então, ao longo do tempo, a gente tem identificado algumas coisas. Essa foi a primeira que eu falei. O pastor tem que estar presente. Para a revitalização de sociedades internas, o pastor tem que estar presente. O presbítero, conselheiro ou secretário ministerial, que parece ser óbvio, mas não é, ele tem que estar presente. Todas as atividades da sociedade interna, todas as atividades da federação, todas as atividades da sinodal, o conselheiro, o secretário, os pastores daquela região, o presidente do presbitério, o presidente do sino, tem que estar presente. Vou tomar o presidente do sino como referência. Todas as atividades da SAF, da UMP, da UPH e da UPA, a nível sinodal, quando o presidente do sino está presente, o povo se sente melhor. Não deixe de ir. Não deixe de ir. Só de você estar sentado ali, nosso presidente está aí. E surgiu uma dúvida, nosso presidente está aqui. Pô, vamos orar aqui, pô, tem 5 não crentes, nosso presidente está aqui. Nós sentimos alegria. E eu, irmãos, falo muito, o pastor Baixão fala muito dos jovens. A mocidade, ela é feita para servir a igreja. Então, no local, pastor, o que o senhor precisa da gente? Lá no presbitério, presidente, o senhor precisa da gente? Lá no sino, presidente, qual é a função que o senhor vai dar para a gente aqui? Nós estamos aqui esperando. Esse é o papel das sociedades internas. Mas o pastor tem que estar lá para poder dizer para a gente o que nós vamos fazer. Ele é o nosso líder. Para poder nos conduzir e dizer, ó, o sino precisa de um evangelismo na praia. Pastor, fica tranquilo. Vai ter folheto, vai ter banda, vai ter carro de som, vai ter gente distribuindo, vai ter gente com colete. O senhor fica tranquilo. O senhor quer o quê? O evangelismo? Tranquilo. O senhor preocupa lá com o pregador e deixa a base aqui que a gente vai trabalhar até ser cheio. Esse é o papel das sociedades internas. Não há uma identificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está avançando. Eu não estou dizendo que nós queremos uma nova igreja, mas ela precisa ser uma igreja que tem uma linguagem diferente. E quando eu falo linguagem, isso não significa conteúdo. Estão entendendo? Estou sendo bem claro, né, nisso. Nós não estamos negociando teologia, nós não estamos negociando doutrina, mas nós podemos ter uma nova apresentação para esse tempo. Você quer convidar a rapaziada para a igreja? Bota no Twitter. Dispara no Twitter assim também. Vai todo mundo ver. Eu te falo, vai todo mundo ver. Porque a maioria dos Twitters tem todos os avisos de chegada. O cara, opa, escola dominical daqui a pouco tem que sair. Usa a tecnologia, usa o que tem. Usa a propaganda que tem. O Facebook, ele tem robôs. Se você mandar e-mails para a administração do Facebook, você pode fazer com que os membros da igreja que acompanhem a página do Facebook vão ser aquela mensagem, ela é a primeira que ele recebe no dia. É a primeira mensagem que ele recebe. Basta você mandar um e-mail, entrar em contato em negociação com o Facebook, ó, essa aqui são os membros da igreja, nós gostaríamos que eles, quanto custa isso? É poucos reais. Que eles fazem isso no mundo inteiro. Aí toda vez que o membro da igreja acessou o Facebook, a primeira coisa que aparece é a página da igreja. É a página sinodal, é a página da federação, é a página da sociedade local. Então, vamos usar aquilo que a gente tem para fazer uma identificação com esse tempo, com esse momento de mundo que a gente está vivendo. Não estamos conseguindo formar líderes. Conheci uma igreja lá em São Paulo, eles suspenderam a eleição porque não tinha ninguém que queria ser presbítero.
Há 40 anos atrás, a gente não daria um tapa para ser candidato a presbítero. Estou mentindo? 40 anos atrás, quem quer ser presbítero? Devia ter uns 30 homens para uma vaga. Era um sonho a gente querer ser presbítero na igreja. Suspendeu uma eleição, porque ninguém queria. E não é uma igreja, João, pequena não, tá? Uma igreja de 450 metros. Nenhum homem queria ser presbítero. Não tem tempo e tal. Não estamos formando líderes. Formamos no ano passado, não chegou a dar 80 bacharéis em teologia em todos os seminários. Não deu 80. Não estamos conseguindo formar pastor. Então há uma crise de liderança. E olha, nós como igreja representamos esse microcosmo social. João, qual que é o grande líder novo que surgiu nos últimos 3 anos aqui no estado do Ceará na política? Perceberam que não está formando? Nós não estamos formando líderes. A sociedade não está gerando líderes. Ah, vamos fazer eleição para governador aqui no Ceará. Capaz de citar os nomes que estão aí girando há 30, 40 anos ao mesmo nome. Agora vai ser o candidato A. Não, agora é o irmão dele. Não, agora é o pessoal da outra família. Ah, não, é o irmão do cara da outra família. Só gira. Nós não estamos formando líderes nem como sociedade. Então a igreja sofre com esse tipo de situação. Temos que repensar e quando a gente toca, quando a gente trata das sociedades internas, a gente consegue também gerar o quê? Líderes para a igreja. Quando tem o líder, falta nele o quê? Conhecimento. Né? Daqui a pouco, cara. Eu escutei, essa não é mentira, eu escutei. Porque lá em Provérbios está dizendo: conhecereis a verdade, ela lhe libertará. O presidente falou igual. Não, quer dizer, você percebe que essa história sempre foi. Aqui eu vou puxar a brasa para a mocidade. Há 30 anos atrás, a gente tinha MPC, a BU, Jogo. Eu morava em Minas. Todos os líderes estaduais eram presbiterianos, da BU, da Jogo, da MPC. A história dos jovens presbiterianos sempre foi dos jovens que conheciam Bíblia. Esses caras sabem Bíblia. Esses caras conhecem Bíblia. E agora a gente está passando por uma crise de falta de conhecimento bíblico. Eu estava falando com os pastores, eu faço um treinamento para líderes de escola dominical, e dos problemas que você percebe na escola dominical é quando você começa a ter muitas frases com a frase ou com a palavra eu acho. Então eu acho que é assim. Crente não acha. Crente abre a Bíblia e a palavra do Senhor diz assim. É assim que nós caminhamos, é assim que nós vivemos, baseado na palavra do Senhor. Ela é a nossa referência, ela é a nossa regra de fé e prática. Quando eu uso essa palavra, essa frase, significa que a minha vida, a minha linguagem, a minha forma de pensar, a minha forma de andar, a minha forma de agir, a minha forma de dirigir, a minha forma de entender política, economia, ciência, é pautada onde? Na palavra do Senhor. E eu creio nela, que ela tem resposta para todas essas dimensões da sociedade. Então eu tenho que conhecer a palavra do Senhor, mas nós estamos passando por uma crise de conhecimento bíblico. Olha só, tem seminarista aqui? Algum seminarista aqui? Não? O pessoal do presbitério está indo, tá? Pastores presbíteros, irmão presbitério, final do ano. Pega o seminarista, descasca ele, final do ano. Vamos fazer um teste. Descasca o cara. Ele vai chorar, ele vai chegar lá. Não, mas eu quero saber detalhe desse texto. Como é que é a exegese desse texto clássico aqui? Vamos lá no capítulo 1. Vamos lá, meu irmão. Faz a exegese aí, vamos lá. Bota para fora aí. Nós temos tempo para ele, pode ir até amanhã. Não, você. A culpa é do meu professor. O professor de sistemática não deu isso. O professor de exegese de grego nem ensinou essas coisas.
conhecimento dele. Quem que nós mandávamos para o presbitério alguns anos atrás? Os mil que mais sabiam da igreja. Porque ele era forjado aonde? Na base, ele sabia. Então isso para a gente, irmãos, é uma reflexão. Nós, pastores e presbíteros, temos que estar atentos com o ensino bíblico na igreja. Nós temos que estar extremamente preocupados. O que é possível? Vamos dar livro, vamos dar curso, vamos dar treinamento, vamos dar palestra, vamos ajudar. Ó, tem aqui esse canal no YouTube, tem aqui essa página aqui, esses artigos para você ver. Vamos lá, gente. As sociedades internas têm esse papel em ajudar a essa situação. Falta do conhecimento da igreja e como ela funciona. Eu sou o secretário nacional da mocidade. Eleito pelo Supremo Conselho. O que significa? Significa que eu, teoricamente, tenho obrigações dadas pela Constituição da igreja que extrapolam, independente se o Supremo Conselho quer alguma coisa ou não. Está na Constituição. Não é o Supremo que quer, está na Constituição. Ah, mas você tem que obedecer. É nulo de pleno direito qualquer coisa que vai violar a Constituição da igreja na parte constitutiva. Se eu não conheço como a igreja funciona, eu não posso agir. Eu não posso interagir. O papel do líder é conhecer a sua denominação, é saber de todas as frentes que a sua denominação tem. Por exemplo, presbíteros, tem aqui, nessa fileira aqui? Alguns presbíteros aqui? Só tem pastor, não tem presbítero. Tem presbítero aqui? Vamos investir lá no seu pastor para ele fazer um mestrado. Aí você vai ficar preocupado. Ih, como é que nós vamos pagar? Não precisa pagar não. A Igreja Presbiteriana do Brasil paga o mestrado dos pastores. Paga o hotel dele lá, paga tudo aí lá. É só mandar um caboclo, a gente pode pagar aqui só a passagem, uma vez por mês, quando ele fizer o óleo. Vamos investir nos nossos pastores. Precisa saber que todo aluno dos nossos seminários e dos centros de pós-graduação tem uma conta para poder comprar um programa chamado Logos, com desconto, que é uma biblioteca virtual para ele. Tem que conhecer como é que a minha graduação tem todas essas características. Vocês sabiam que quando os pastores da PMT estão no Brasil, se a gente fizer contato com a PMT, esses missionários vêm aqui à nossa região para falar e contar tudo que está acontecendo no campo missionário, porque ele faz parte da denominação da qual ele pertence. E vem prestar conta, vem dar satisfação para a gente. Característica da nossa denominação. Nós temos uma editora que apanha, coitada, até dizer chega dizendo que o livro dela é muito caro. Eu fiz uma vez uma apresentação, porque eu sou membro do conselho da editora, preparei uma apresentação sobre o custo dos nossos livros, se comparado com livros seculares. Alguns dos nossos livros chegam a ser 20% mais barato. Mas nós temos um defeito que se custa 50, eu quero pagar 25. Se custa 25, eu quero pagar 2,50. Se custa 2,50, eu quero pagar 7,75. A gente nunca está satisfeito. Só que o nosso livro, nós pagamos a compra dos direitos autorais dele, nós pagamos a pessoa que traduziu aquele livro, nós pagamos a impressão, nós fazemos uma grande tiragem para que esse livro fique mais barato. Aí a gente compara com uma de uma outra editora aí, que começa com F, termina com L, né? Que é subsidiada com dinheiro americano. Por isso que o livro dela tem que ficar mais barato, eles recebem dinheiro de graça para fazer isso. A não ser que o Supremo Conselho comece a colocar R$1 milhão todo ano. Se botar R$1 milhão todo ano, nós diminuímos o preço do livro pela metade. Então reparem que se a gente não conhecer a nossa denominação, se a gente não conhecer como é que ela funciona, se eu conheço como ela funciona, eu posso fazer isso aqui. Você não disse que estava ganhando para fazer igreja? 1 milhão de habitantes. Tem em Fortaleza? 1 milhão de habitantes. Projetos para cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes são do PMC. Projetos para cidades com menos de 30 mil habitantes são da Junta de Missões Nacionais. Prepara o projeto, mostra onde você quer plantar a igreja, põe o nome do plantador e manda PMC. São aprovados em média em torno de 30 projetos por ano. Ano passado sobrou dinheiro que não tinha projeto.
Vamos conhecer a nossa igreja e como ela funciona. Isso faz parte da sociedade interna. Então, por exemplo, daqui a 15 dias, vai ter a comissão executiva da Confederação Nacional de Mocidade. Muitas coisas que estão acontecendo na IPB eu conto com os meninos. Para quê? Porque na hora que eles forem embora, eles vão levar notícias, eles são os propagadores de notícias. Tudo que acontece de bom na igreja, eu digo, ó, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Quando os caras voltam, eles voltam sabendo de novidades. Então, conta para o seu pastor, conta para o pessoal do presbitério, conta para o pessoal do teu sino, que tem coisa boa, que tem notícia acontecendo. Né? Nós estamos sofrendo efeitos da família. Né? Problemas familiares estão chegando à igreja de forma muito intensa. São muitas famílias que passaram por divórcio, são muitas famílias que estão no segundo casamento, no terceiro casamento. Tem famílias que estão chegando à igreja que não sabem quem são o pai da criança. Então, toda essa condição que chega à igreja, repare que ela é um problema. Por quê? Porque esse problema está aqui presente, ele é nosso. E as sociedades internas podem nos ajudar a analisar essa questão. Por último, nós perdemos a nossa identidade como presbiteriano. Presbiteriano tem aquela história, né? Presbiteriano raiz. Presbiteriano raiz é o brinco que eu falo que é o que gosta do engajo. Presbiteriano muito bela é o chamado presbiteriano lagoinha. Né? Olha aí, meu Paulo. Ele é muito Nutella. Eu sou presbiteriano, mas se tiver imaginando aí no Cruzeiro, vai na Paula Valadão, eu vou. Né? Então, repare, coral presbiteriano raiz. Você está montando os dois das igrejas de coral. Então, a perda de identidade presbiteriana é um problema das sociedades internas. Porque se você não entende que isso é presbiteriano, e se a primeira geração de seminaristas e pastores que estão chegando, essa geração de presbíteros que está aqui, não entenderem que essa questão é uma questão da nossa identidade, por que ele vai defendê-la? E nós que somos mais velhos que conhecemos isso, se nós não defendermos isso, os mais novos não vão ter referência de como é que é fazer uma defesa na linha de frente das sociedades internas. Nós temos que defender porque nós acreditamos. São 130 anos de SAF. Já vai fazer 80 anos de mocidade. Fez 50 anos ao PH e fez 50 anos à UPA. É muita história. O único movimento jovem cristão, e que não é jovem, mais antigo que a mocidade presbiteriana no Brasil é o Exército da Salvação. Não tem outra estrutura para-eclesiástica mais antiga do que a OMP, com trabalho com jovens. Então repare que nós temos o que ensinar para os demais. E isso eu não estou falando com orgulho, estou falando baseado na história, tudo que a gente já viveu. A OMP, por exemplo, já viveu uma dissolução num período político de grande intensidade, que foi a década de 60. Então a gente tem história para dizer o que é passar por um grande problema político nacional e emergir, sair dele e dizer, olha, podemos fazer isso, podemos produzir coisas novas. Nós estamos vivendo um momento de grande efervescência política no país. A mocidade tem história para dizer, olha, calma que isso vai passar. O que nós temos que fazer é nos concentrar na palavra do Senhor. Governos vão e vêm. Não tome partido. Porque daqui a pouco a gente vai ver. Jesus Cristo vai voltar para resgatar pessoas e restaurar a sociedade. Não é para levar governos para o céu. Isso é uma coisa importante. Muito bem. E aí, o que nós temos que fazer como oficiais? Pastoreio requer tempo para conhecer as pessoas. Para ser pastor de jovens, de mulheres, de adolescentes, de crianças, tem que ter tempo. Agora, se eu perguntar assim, quem tem tempo? Ninguém tem tempo. Nós criamos tempo porque nós determinamos coisas que são o quê? Prioritárias. Nós definimos as nossas prioridades pelo aquilo que nós amamos. Você trabalha muito tempo lá? São muitas horas por semana, são 40 horas por semana. Se a neta ligar, tem que tomar um sorvete. Se a neta ligar, tem que tomar um sorvete. Vou atender. É
força maior, né? Repara o seguinte, o amor faz a gente falar, eu estou cansado, não podia dormir, mas eu vou levar minha meta para os outros. Essa é a dinâmica que eu estou chamando. Tem que ter tempo de conhecer as suas ovelhas. Se é o líder de federação, ele tem que conhecer a sua diretoria. Tem que conhecer quem são os membros da diretoria, a família dele, o que eles fazem, o que eles trabalham. Eu tenho que conhecer minha equipe que trabalha comigo nacional. Qual é a igreja dele, quem é o pastor dele, o que ele faz na igreja. Nós temos que ter tempo para conhecer os nossos liderados. Isso é uma função nossa que nós precisamos fazer. Tem que chamar aqueles que são vocacionados para isso. Quando tiver a próxima reunião do presbitério e a próxima reunião do sino, chame pessoas que gostam das sociedades americanas. Não chame um pastor novo só porque ele é novo para poder ser líder de uma cidade. Não. Se ele não tem identidade de uma cidade, não chame. Ele vai atrapalhar o trabalho da cidade. Não, olha, o Supremo Concílio na década de 50, logo depois que a Constituição foi publicada, se eu não me engano, foi 51, normatizou que secretários de atividade, secretário peritorial, secretário sinodal, conselheiro, podem ser qualquer pessoa em plena comunhão com a igreja. Então, uma determinada irmã que gosta muito da UPA, ela pode ser a secretária peritorial de UPA, tem que ser um pastor. Às vezes é melhor ser um irmão do que ser um pastor. Não é porque é melhor ou pior, não, porque às vezes o irmão tem mais tempo, tem mais afinidade que o pastor. O pastor pode ser um apoio. Né? Talvez isso pode ser uma coisa interessante de ser pensado. Chegou no presbitério, o João Paulo é o secretário preterial de uma cidade, mas o pastor Costa é o apoio do João. Então toda vez que o João precisa de alguma coisa, eu falo com o pastor preterial. Perceberam? Não tem nenhum problema a gente criar essas interligações, porque eu coloco na linha de frente aquela pessoa que tem muita afinidade. Mas eu tenho ali um pastor que vai aconselhar, que vai ser aquele parceiro que, o presidente precisava disso, eu ligo para ele, conversa com ele, lembra essa demanda nossa lá. Eu também vou, eu sou secretário de causa, vou estar na reunião do presbitério, mas tem um pastor pastoreando essa equipe. Eu tenho que estudar. Olha, o número de jovens com curso universitário no Brasil há 40 anos atrás, você contava no mundo. O número de jovens que estão na mocidade hoje, que não tem um curso superior, você conta nos dedos. A maioria dos nossos jovens estão caminhando para mestrados e doutorados. O pastor tem que acompanhar isso. Líderes têm que acompanhar isso.